que fazer quando nossos sonhos são adiados? Havia um certo homem levita da tribo de Ramataim, Tofinim, Remataim, Zofim, que habitava na região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jorão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Zufi, o efraimita. Eucana tinha duas esposas. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina havia concebido e tinha filhos. Ana, no entanto, não tinha nenhum filho. Todos os anos, Eucana subia da cidade para adorar e oferecer sacrifício ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que oferecia sacrifícios, Eucana tinha um costume de dar porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana entregava-lhe uma porção dupla, porque grande era o seu amor por ela, ainda que o Senhor tivesse fechado a sua madre. Penina, sua rival, humilhava Ana continuamente, porque o Senhor havia deixado estéril. Isso tudo acontecia ano após ano. Durante quanto tempo? Ano após ano. Senhor, fale conosco. Que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito Santo. Fale com a sua igreja. Fale com o seu povo. Fale a essa congregação. Nos ensine, nos instrua, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, sonhos são naturais de toda pessoa que está viva. Há um ditado que diz que a pessoa não morre quando deixa de viver, mas a pessoa morre quando para de sonhar. Porém, é provável que exista aqui nessa noite pessoas que já desistiram dos seus sonhos. Talvez exista alguém aqui que viu seus sonhos mais belos se transformarem em terríveis pesadelos. E talvez nem se transformou em pesadelos. Talvez apenas deixaram se tornar realidade e passou a ter uma tristeza profunda e uma grande frustração. Eu quero te encorajar aqui nessa noite a tomar de volta esses sonhos. Sonhos esses que estão mortos. Sonhos que se tornaram pesadelos. Eu quero te ajudar a colocar na rota de realizações ao pé da cruz do Senhor. Porque Deus é um Deus de transformação. E Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus de mudanças. Aquilo que você acha que não tem mais jeito, eu quero lhe dizer que Deus opera maravilhas. Que Deus é um Deus de mudanças e transformação. E Ele transforma e muda situações de um ano para outro. Quantas pessoas aqui num ano sofrem, no outro estão contando testemunhos. Dentro desse fundamento aqui, por que os nossos sonhos são adiados? Esse texto aqui fala então de uma mulher que tinha um sonho bonito, um sonho legítimo, um sonho verdadeiro que toda mulher tem, que é de ter um filho, ser mãe. Ela queria apenas ter um filho, mas a Bíblia relata que essa mulher, por nome Ana, era estéril. Em uma época em que a poligamia era válida, e isso gerou muitos problemas nessa época, inclusive para os profetas, homens de Deus. A poligamia era permitida pela lei, mas Deus nunca aprovou isso, mas a lei aprovou. E aí gerava-se um problema terrível. Imagina 2 sogras numa mesma casa. Que problemão, irmão. Esse é o pior de todos. 3, 5, 10, 1000 sogras Salomão tinha. Eu não penso nas 1000 mulheres, eu penso nas 1000 sogras. Esse é um baita problema. Mas nós devemos falar sobre as abordagens da história de Ana e trazer isso para os nossos dias, contemporizando a situação. E nós devemos falar sobre os crentes e as pessoas que estão sofrendo problemas similares com os problemas de Ana.
Então você, por exemplo, vê a história de Ana, que se casou, teve sonhos, e agora ao longo da sua vida, esse sonho vai virando um pesadelo. Porque ano após ano ela não consegue ter filho. Até aí, não é o pior. O pior é quando Elcana se casa de novo, porque a mulher na época servia para ter filho. E aí Elcana poderia, pela lei, mandar a Ana embora, que ela era estéril. Mas Elcana fala assim, eu não vou te mandar embora. Eu te amo. Então para mim, importa que eu te amo. Aí ele, por amor, não mandou Ana embora, mas pela lei ele tinha o direito de arrumar uma outra mulher para lhe dar filhos. O problema é que essa mulher, que a própria Bíblia chama ela de rival, ela tinha por gosto humilhar Ana. Eu acho que Penina não era uma crente fiel. Ela não era temente a Deus. E sabe por que Penina não era temente a Deus? Porque crentes tementes não fazem o que Penina fez. Crentes tementes não agem dessa maneira. E a história, irmão, relata que Penina tinha por costume humilhar Ana. Porque Ana era estéril. E a Bíblia diz aqui que ano após ano ela humilhava Ana, porque Ana não tinha condição de dar filhos para Elcana. Mas olhando na abordagem de hoje, talvez alguns irmãos iriam dizer que o problema de Ana era maldição hereditária. Olha, Ana, você tem que verificar na sua vida aí uma corrente, um demônio, um satanás, porque você deve estar em pecado e é uma maldição. Então talvez o problema de Ana fosse hoje, no movimento da igreja, era pecado. Ou então era demônio, você tem um demônio que te fez estéril. Mas não era nada disso. Então o que era? Veja o verso 5. Porém a Ana entregava-lhe uma porção dupla, porque grande era o amor que Elcana tinha por ela, ainda que o Senhor lhe tivesse fechado a madre. Veja você que o problema de Ana não era demônio, o problema de Ana não era pecado e nem hereditariedade, o problema de Ana era Deus. Quem fechou a madre de Ana? Está aí na sua Bíblia. Deus. O verso 6 diz que o próprio Deus não permitia Ana ter filhos. Então a pergunta que fica é, então por que Deus deixou Ana estéril ou não permitia que Ana realizasse o seu sonho e aí ela tinha esse sonho adiado? Primeiro motivo, porque Deus deixou Ana estéril e Ana então via esse sonho ano após ano sendo adiado. Primeiro, Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar a grande verdade, que o Deus das bênçãos é maior que as bênçãos de Deus. O que nós aprendemos com isso? A maior necessidade nossa, em primeiro lugar, não são as bênçãos, é o abençoador. A maior necessidade nossa não são as coisas, é Deus. Nós poderíamos ter todas as dádivas do mundo, se não tiver Deus, você não tem nada. Deus sempre vem em primeiro. Ainda essa semana, estava conversando com um querido discípulo da Rede de Casal, líder, o Márcio, que é líder da Rede Casal, explicando para ele a nossa visão de como entendemos a ordem de importância no reino de Deus. Deus, família, igreja. Diga isso. De novo. Agora, existe um equívoco nesse pensamento se você não tomar cuidado. Porque quando nós falamos Deus, família, igreja, a pessoa pensa que igreja está ligado a vir à igreja. Vir à igreja não está ligado à igreja. Trabalhar na igreja está ligado à igreja. Vir à igreja está ligado a Deus. Isso não é serviço, isso é culto. Você entendeu aí? Então tem gente que fala assim, pastor, eu não fui no culto porque eu estava dedicando tempo à minha família. Então você pôs a sua família no lugar de Deus. Vir à igreja é cultuar a Deus, é ouvir a Deus, é louvar a Deus, é adorar a Deus. Isso tudo é Deus em primeiro lugar. Agora, trabalhar, célula, isso tudo, irmão, você não pode abandonar sua família no serviço do Senhor. Isso vem depois da família.
Mas isso não está ligado à adoração, ao culto, a louvar. Porque já teve irmãos aqui que nos procurou e disse, não, pastor, eu estou sem ir na igreja porque eu estou dedicando tempo para a minha família, porque a igreja vem depois, né? Então veja, ele não está adorando a Deus, ele está adorando a igreja. Porque Deus vem em primeiro lugar. E o culto é para quem? O louvor é para quem? A palavra é de quem? Então, tudo isso aqui faz parte da categoria de importância chamado Deus. Você entende o que eu estou falando? Quem entendeu isso que eu estou falando? Então, a situação que nós devemos entender aqui em segundo lugar, porque Deus adiou o sonho de Ana. O que você vai ouvir aqui hoje é tremendo. Mas por que Deus adiou o sonho de Ana? Para entendermos que tudo que somos e temos veio de Deus, e é de Deus, e deve ser devolvido para Deus. Lá no final, no verso 19 a seguir, você vai ver a Ana dizendo assim, por esse menino, quando agora ela já tinha Samuel, eu orava, pelo que agora vou devolvê-lo a Deus. Deus adiou o sonho de Ana em primeiro lugar, para ela entender que Deus vinha em primeiro lugar, porque senão Ana iria fazer um culto para Samuel. O que Ana queria era só carregar uma criança no colo e dar de mamar, mas Deus tinha um plano maior. Ela iria idolatrar a bênção. Quantos irmãos que Deus prospera, Deus dá riqueza, Deus dá dinheiro, dá empresa, e agora ele tem uma vida social, e agora Deus fica em segundo lugar. Eu não estou falando igreja ficar em segundo lugar, porque o serviço da igreja é uma coisa, a igreja é outra coisa. A igreja faz parte do corpo de Cristo, da adoração, do culto. E agora, esse irmão não dedica-se mais tempo para o Senhor, porque agora ele tem dinheiro para ir no aniversário, ele tem dinheiro para visitar uma família, ele tem dinheiro para sair de férias, que eu não tenho nada contra isso, né? Ele tem dinheiro para fazer um monte de coisa, então agora o tempo de Deus agora se tornou limitado, porque esse irmão agora se embriagou, plantou uma vinha e ficou bêbado com ela. Tem muita gente assim? Claro que tem. Inclusive, esse foi um dos motivos por que Deus pediu filho a Abraão. Olha o que Deus falou para Abraão. Abraão, me dá o teu filho, a quem tu mais amas. Como assim tu mais amas? Ele só tinha um. É quem tu amas mais acima de tudo. E depois, quando Deus não deixou Abraão matar Isaac, ele disse, não faça mal ao menino, porque eu sei que tu me amas mais que ele. Você entende o que eu estou pregando? Deus não aceita, irmão, você colocar nada no lugar dele. Nem a igreja. Se a igreja, agora eu falo para ministérios, se o serviço da igreja te separa de Deus, eu falo isso para pastores, Deus vai te tirar até o ministério. Porque se o ministério te separa de Deus, Deus te tira até o ministério. Então, Deus em segundo lugar adia o sonho de Ana para ela entender que tudo que nós temos é dele. Que tudo que nós temos vem dele. Então Deus adia esse sonho de Ana. Se Ana não tivesse esse entendimento, Samuel teria sido, irmão, um bezerro de ouro da vida dela. Em terceiro lugar, por que Deus adia o sonho de Ana? Deus adia nossos sonhos, porque os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos planos. Ana tinha um plano, Deus tinha outro plano. Ana queria ser apenas mãe, Deus queria um profeta. Se Ana não tivesse entendido isso, Samuel nunca teria sido o maior profeta da nação. Então Deus primeiro tinha que trabalhar em Ana, para depois trabalhar através de Ana. Então, para algumas pessoas, o tempo demora mais do que para outras. Para Paulo foi 14 anos, para Moisés foi 40, para José não foi tanto, foi 13. Dependendo da personalidade de cada pessoa, para uns é 40 anos, para outros, mas Deus não tem pressa. Então, para uns, Deus levanta hoje. Para outros, Deus vai falar, não, vou trabalhar mais nele.
pensa agora, mas Deus fala, se eu der bênção para essa pessoa que ela está pedindo, ela vai para o inferno. Eu vou perder a alma dela. Então Ana tinha problemas na sua alma. Ela queria tanto ter um filho, que se Deus não trabalhasse no interior de Ana, Samuel não teria sido um profeta. Porque Ana não queria ser mãe de profeta. Ela queria só ter um filho. Mas Deus queria um profeta. Então o terceiro motivo por que Deus adia nossos sonhos é porque os planos dele são mais altos do que os nossos. Amém? O sonho de Deus para Ana era que ela fosse a educadora e a mãe do maior profeta e juiz que a nação de Israel conheceu. Deus tinha um plano grandioso para Ana. Então eu disse no domingo, estou falando aqui uma série de mensagens de encorajamento para você, que Deus está tecendo a sua vida. E Ele tem planos grandiosos. A Bíblia diz, sou eu que sei os planos que eu tenho para ti. Planos de paz e não de mal, para lhes dar uma esperança e um futuro. Deus está tecendo a sua história. Põe a sua cabecinha no lugar e entenda que Deus está no controle de tudo. Deus está controlando a nossa vida. Isso te dá segurança? Porque tem gente que se sente invadido. Eu não me sinto invadido em saber que Deus está no controle. Eu me sinto seguro. Eu sinto que Deus sabe o que Ele está fazendo. Em quarto lugar, por que Deus adia os nossos sonhos e por que Deus adiou os sonhos de Ana? Deus adia nossos sonhos porque Ele é Deus. Ele é soberano. Ele é livre. Ele faz o que Ele quer. Se Deus falar, não vou te dar agora, mas por quê? Não é da sua conta. Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer, Ele é soberano. Amém? Tem muita gente, irmãos, que em nome de fé chega a beirar a blasfêmia. Eu vi um negócio na internet esses dias, eu falei, perfeito. Acho que alguém colocou no grupo da igreja. O camarada começou, eu determino em nome de Jesus isso, eu determino em nome de Jesus aquilo outro. Aí Jesus falou assim, me obrigue. Quem viu isso aí? Eu achei show de bola. E a verdade é essa. Deus faz o que lhe apraz. Não é porque você está determinando que Deus vai fazer, não. O tempo de Deus não é o nosso tempo. A vontade de Deus muitas vezes não é a nossa vontade. O que Deus quer não é o que você quer. O crente às vezes confunde. Quando Jesus disse, pedi e dai-se-vos-ai. Batei e abrir-se-lhe-á. Porque todo que pede recebe. Todo que bate se abre. Tem gente que pensa que Jesus disse, todo que pede recebe o que pede. Mas Jesus não disse isso. Jesus não disse que todo que pede recebe o que pede. Ele disse que todo que pede recebe. Não é garantia que recebe o que pede, não. E graças a Deus, Deus não dá tudo que a gente pede. Porque a gente não sabe pedir. Irmão, se Jesus ouvisse todas as nossas orações, como que estaríamos? Quantas vezes você já mudou de pedido? Ainda bem que a oração nossa, em Romanos 8:26 diz que nós não sabemos como orar, então o Espírito Santo ouve essa porcaria que você chama de oração, ele fala assim, não, vou melhorar isso aqui. Mas o que ele leva para o Pai é outra coisa, ainda bem. Eu falo uma coisa e o Espírito Santo leva a outra. Graças a Deus. Porque a Bíblia diz que eu não sei orar como convém. O Espírito Santo fala assim, não é nada disso. Vou levar outra coisa. Dá um glória a Deus aí por essa verdade. Então tem muitas igrejas, muita gente, que em nome da fé beira a blasfêmia. Determinando, mandando em Deus, põe Deus na parede. Tenta. Deus vai fazer, obrigue. Deus vai ter que dar, tenta. Desce aqui se você for homem. Vai, tenta, vai que cola. Não é assim, gente? Beira blasfêmia. Deus faz o que Ele quer. Deus faz no tempo dele, na hora dele, Ele faz o que é perfeito,
que é certo para nós. Pode doer, pode estar doendo agora, mas Deus tem o melhor para você. E na hora certa, no tempo dele as coisas vão acontecer de maneira certa. Dentro dessa história de Ana, dos sonhos adiados, nós temos que ter uma situação complicada e tomar muito cuidado também com os assassinos de sonhos. Porque Ana teve 3 assassinos de sonho. Agora nós vamos aprofundar um pouco mais nisso. Porque quando você tem sonhos, os assassinos de sonhos aparecem. Eu quero mexer um pouquinho na maior ferida da sua alma hoje. E a gente chama isso de incisão do médico. É quando você chega com um problema na pele, uma dor, uma infecção, o médico abre, mexe e depois fecha de novo. Então ferida só é curada se você mexer na ferida. Nós vamos mexer em muitas aqui hoje. Primeiro assassino de sonhos que Ana teve, sua rival, Penina. Olha o verso 6, diz assim: Penina, sua rival. O que Penina era dela? Veja que a própria Bíblia chama, veja, nós não temos inimigos, mas crente tem rival. Irmão, vai por mim. Nós não podemos ser hipócritas a ponto de dizer, não, na igreja do Senhor não existe isso. É só o que existe. É só o que tem gente querendo puxar tapete no seu trabalho. É só o que tem no mundo, é gente que não vai com a sua cara. Por qual motivo? Por motivo nenhum, não vou com a sua cara e pronto. É gente que tem inveja do seu crescimento, ou sei lá do que. Veja, por que Penina humilhava Ana? Porque Elcana amava Ana mais do que Penina. Então, a rival de Ana, Penina, a Bíblia afirma que ela provocava Ana. Eu não sei o que ela dizia, mas de uma coisa eu tenho certeza, não era coisa boa. Talvez ela dizia, cadê seu Deus? Ei, ele te ama, mas são filhos que eu tenho com ele, que são herdeiros. Ele pode te amar. Eu acredito que ela usava os filhos para manipular, gerar situações e afastar Elcana de Ana. Eu acredito que eram humilhações terríveis. Palavras que ferem. Os matadores de sonhos estão à nossa volta. E eles são sutis. Então tem vários níveis os assassinos de sonhos. O primeiro nível é a humilhação de fato. Dizer, você é louco. Põe teu pé no chão. Vai caçar o que fazer. Para de sonhar essa besteira. Cala tua boca. Os matadores de sonhos, em primeiro nível, são rivais, eles são agressivos. Irmãos, eu posso falar uma coisa? Deus tem um negócio com pessoas humilhadas que é impressionante. Deus tem uma coisa com pessoas humilhadas. Humilhe uma pessoa, você vai ver Deus agir na vida de quem foi humilhado. Eu já aprendi que todas as vezes da minha vida que eu fui humilhado foi quando Deus mais me usou. Deus tem uma coisa com pessoas que são pisadas. Deus tem uma coisa com pessoas que são zombadas, escarnecidas. Deus não aceita, Ele é Deus dos órfãos. Ele é Deus das viúvas. Ele é Deus dos zombados. Ele é Deus dos humilhados. Ele é Deus de quem não tem dinheiro. Ele é Deus de quem está com depressão. Ele é Deus de quem não tem ninguém para acalentar a sua alma. Deus é Deus de solitários. Então Ele é um Deus assim que Ele tem uma coisa tão tremenda com pessoas humilhadas. Mulheres que aguentam o desaforo do marido. Deus não deixa isso passar barato. Mulheres que choram às escondidas porque ouvem palavras duras de humilhação. Mulheres que chegam para o marido e falam, eu tenho um projeto de vida. Cala a tua boca, mulher, você não tem nada. Homens que isolam a identidade da mulher, que intimidam o sonho da mulher. E essa mulher agora, a única coisa que ela sabe fazer é limpar a bunda de bebê, fazer comida e se trancar no quarto sem sonho nenhum, sem perspectiva nenhuma. Por quê? Porque está sendo humilhada. Quantos irmãos nós temos aqui hoje, irmãs nós temos aqui hoje, que tinham tantos sonhos, tanta perspectiva,
E de repente a vida foi sendo dura. E você parou de sonhar. Ai, pastor, mas nem tem idade mais para eu ter sonho. Moisés começou a vida dele com 80 anos. Tem um tempão para você ainda. Abraão, irmão, com 100. Você sabe que o homem depois de velho, isso aqui vai para frente, isso aqui vai para trás. Ó, isso aqui entra, isso aqui vai para lá. E aí o homem começa a andar assim, você sabe disso. Agora é uma visão do inferno, um velho de 100 anos de idade conseguir realizar o maior sonho da sua vida. Deu certo com Abraão, dá certo com você também, irmão. Você precisa acreditar no seu Deus. Você precisa saber que Deus é fiel, aquele que faz a promessa é fiel para cumpri-la. Você não pode abortar os seus sonhos e deixar que alguém o faça, seja um pai, uma mãe, um marido, seja quem for, você tem um sonho. E são esses sonhos que te mantêm vivo. Porque a partir do momento que você perde sonhos e perspectivas, você começa a perder o senso de vida e você deixa de ser feliz. Você começa a viver para todo mundo, menos para você. E aí eu falo para as mamães. Mamãe tem um senso de isolamento, que até um certo ponto é bíblico e é materno. Mas chega um momento, os filhos vão embora. Fica só você e o marido em casa. E se você se isolou, agora o marido e você ficam dois estranhos sem se falar dentro de casa. Porque o marido trabalha para fingir. Você se isolou, você faz o que para fingir? Chora, assiste o Rei Drogado, quer dizer, o Rei do Gado. Fica assistindo Viva na televisão, tomando chimarrão, porque não tem nada para fazer, não tem sonho, não tem perspectiva, não tem ideal. E quantos homens também são humilhados pela esposa, ou família da esposa, ou por irmãos que têm irmãos que são ricos, outros não são ricos, que humilham os mais pobres. E aí esses sonhos vão morrendo, vão morrendo. Então a Bíblia afirma que a rival de Ana provocava Ana. Irmãos, pessoas têm rival. Nós temos pessoas que não gostam da gente, que nos invejam. E que quando elas falam, você permite essas palavras entrarem no seu coração. Isso vai arrebentando com o seu ser, trazendo uma tristeza incalculável e difícil de ser tirada. Segundo o assassino de sonhos, que agora é de uma maneira mais sutil. O primeiro é agressividade mesmo. É gente que não tem vergonha nenhuma em dizer, tu é louco. Ficar querendo isso, coisa de besta. Para com isso, para de bobeira. Eu lembro, parênteses, o segundo assassino, eu vou falar o segundo assassino de sonho porque eu vou citar esse exemplo. O próprio pastor de Ana, o sacerdote Eli. A Bíblia afirma que quando ela chegou no sacerdote, o sacerdote disse para ela, você está bêbada? Você está bem? Que absurdo você vir na igreja desse jeito. Mas você não vê nenhum relato na Bíblia dizendo que Eli orava com Ana, chorava com Ana, e trazia uma palavra de consolo e de conforto para Ana. Mas você vê ele censurando Ana. E nenhuma vez você vê o sacerdote se importando com a dor de Ana. Irmão, lembro que uma vez, recém-casado, preparei umas 10 páginas do todo o nosso projeto missionário. Eu não fazia viagem nenhuma. E eu preparei todo o projeto do minha visão missionária, assim, ó, era grosso assim. Cheguei no meu pastor, na época, falei, está aqui o meu sonho, leia, e depois me diz o que se trata. Passado uma semana, esse pastor olhou e disse assim, aborta isso, que isso aqui é impossível de se tornar realidade. Se ponha no teu lugar. No meu sonho estava lá que eu queria viajar a 40 países, queria ganhar 1 milhão de almas para Jesus, e eu tinha 19 anos de idade. Ele olhou para a minha idade, para a minha cara de pobre, ele olhou para a minha limitação,
para minha cara e disse assim: meu filho, eu sou seu pastor, então vou ser bem direto. Se você ficar sonhando isso, você vai sofrer, porque isso nunca vai se tornar realidade. Ele está pastoreando a igreja dele lá ainda. Eu, contando com as viagens desse ano, já são 62 nações viajadas e 1,5 milhão de almas salvas. Você já imaginou se eu tivesse deixado essa palavra entrar no meu coração? Você já imaginou se eu tivesse deixado isso entrar no meu coração? Porque às vezes o seu pastor, ele pode também não acreditar em você. Que não é meu caso, eu brigo com o pessoal, eu quero que vocês preguem, eu quero que vocês escrevam livro, eu quero que vocês sonhem. Fique no pé do pastor Samuel, estuda, pega, eu dou livro, estuda isso, para você pregar a melhor mensagem possível, dou livro, vai lá, escreva. Eu fico no pé, eu quero que cresça. Mas tem gente que não. Ele está pronto para te criticar, ele está pronto para te censurar, mas nunca está pronto para pegar na sua mão e dizer: eu acredito em você. Eu confio em você. No caso aqui do sacerdote Eli, esse sacerdote vê a mulher chorando, se prostrada diante do trono do Senhor, diante do altar, clamando. E ele, em vez de chegar: minha filha, o que eu posso te ajudar? Porque a Bíblia manda chorar com os que choram, não. Ele censura ela. Ele não vê a dor dessa mulher que está sendo humilhada, e a Bíblia diz que ano após ano ela era humilhada pela rival, humilhada pelos filhos da rival, não podia ter filho, e o amor de Elcana não satisfazia ela. E para piorar, o pastor dela só censurava. Nunca dava a mão, nunca chorava junto. Isso pode acontecer, porque nós somos falhos. Nós somos falhos, mas nós, pastores, temos que tomar muito cuidado, porque às vezes tudo que a pessoa precisa é de um ombro. Às vezes nem de palavra, ela só precisa que você fale assim, como nós estamos pregando aqui todos os dias: eu estou aqui, eu estou atento à sua dor, eu estou atento a essa angústia que você está passando. Porque nós somos tentados a dizer: isso está acontecendo porque você é isso. Mas nunca olhar para a dor e para a aflição da pessoa. Você não vê o sacerdote ali orando com ela: vem cá que eu vou orar para o Senhor Jesus te curar. Você não vê ele se importando com a dor de Ana, mas você vê ele pronto para ser juiz de Ana, julgar ela, dizer que ela estava bêbada como um filho de Belial. E o que Ana faz? Ela deixa a palavra do sacerdote entrar no coração? Ela desrespeita o sacerdote. Eu vou sair da igreja. Ana saiu da igreja. Porque hoje os crentes são miledrados. O povo vai para a igreja por causa do pastor e sai por causa do pastor também. O maior motivo do povo vir para a igreja é o pastor. E o maior motivo de sair também é o pastor. Pastor não foi no aniversário. Esse dia uma irmã falou: pastor, eu sofri tanto, o senhor nem se importou comigo. Eu falei: irmã, é que minha bola de cristal queimou. Eu não sabia. Você precisa comunicar. Agora o bom do grupo agora é que todo mundo pede oração e o pastor às vezes vai lá e lê: ipa, tem irmão que está com problema. É a vantagem. Porque a gente não tem como saber. Mas irmãos, nós aqui como pastores, e aí eu assumo, nós somos muito falhos. Mas você vai perceber que apesar de 35, 33 anos, são novos. E nós vamos crescer junto e aprender, e dia após dia a gente está aprendendo com Deus. Mas eu tenho lido a Bíblia Sagrada e aprendido que antes de qualquer censura, antes de qualquer crítica, você precisa chorar com a pessoa. Você precisa sofrer a dor dela. Isso não serve só para o pastor, isso serve para irmãos e irmãos. Porque dor dói. E tudo que uma pessoa precisa na hora da dor
tudo que ela não precisa é de crítica, de censura, porque aí a dor aumenta. O terceiro assassino de sonhos estava bem próximo de Ana, mais próximo do que ela podia imaginar. O primeiro são os que estão à volta, os rivais. O segundo pode ser os irmãos da igreja. O terceiro, a família. O marido dela foi o maior assassino de sonho que ela teve. Apesar da Bíblia dizer que Eucana amava demais Ana, isso é verdade, ele tentou por várias vezes e ele conseguiu fazer Ana abortar o sonho de ser mãe. Você quer ver só uma coisa? No verso 8. Então Eucana, seu marido, lhe indagava: Ana, por que choras e não come? Por que está tão infeliz? Será que eu não sou para ti melhor do que os teus filhos que você não tem? Que palavra linda, aparentemente romântica, né? Mas sabe o que Eucana estava dizendo? Eu te basto. Você não precisa ter filho, esquece esse sonho. Ana, ninguém aguenta as pessoas chorando pelos cantos. Ana, eu ponho a comida, você não come. Ele fala isso, gente, não é num tom de amor, não. Ele está dizendo para ela: olha, você está querendo tanto ter filho que você esqueceu que tem um maridão aqui. É nesse tom que ele está falando. E veja que o que ele está falando aqui é abortando o sonho de Ana. Esquece esse negócio de ter filho. Eu sou melhor para você do que 10 filhos. Agora você vê que existe uma maneira muito sutil dos seus sonhos serem abortados e roubados através dos familiares. Olha, depois lá na frente você consegue isso, mas não pensa nisso agora. Desiste disso, esquece isso, não pensa nisso. Eu lembro que quando eu queria vir para o sul, nem era para o sul, morávamos todos juntos em Planaltina do DF, e eu tinha uma mania, não sei se o pastor Samuel e a Ruth vai se lembrar, que eu desenhava as capas dos meus CDs que eu não tinha, com caneta. Vocês se lembram disso? E eles me chamavam de louco. Aí eu desenhava, eu tinha uma pastinha preta estragada que meu pai me deu, e eu desenhava as capas dos CDs e colocava assim, caneta vermelha e azul, ao vivo. Tá vendo? Você riu? Imagina a minha família. Aí eu esperava eles saírem para a igreja. Eu falei: pai, hoje eu não quero ir para a igreja, eu quero ficar orando. Aí eu fechava a porta do quarto, abria minha malinha que tinha segredo e pegava lá os meus livros que eu escrevia, e eu desenhava as capas do livro e escrevia os livros, desenhava as capas dos CDs e abria e punha em cima da cama e ficava cantando, sonhando. Eu sonhava com nações que eu nem conhecia. Eu sonhava com estradas que eu nunca passava. Sonhava pregando ou cantando para pessoas que eu nunca conhecia. Um dia eu levantei e fui no banheiro. Quando eu saí do banheiro, eles tinham chegado do culto. E quando eles entram num quarto, a mala estava aberta. E todos aqueles papéis desenhados em cima da mala. Irmãos, foi uma gaiatice só naquela noite. Olha aqui, pai, olha aí, pai. Porque irmão, você sabe como é que é irmão, né? Irmão, é um bicho atentado. Irmão, eu lembro que eu entrei no quarto, fechei aquela mala, de novo no cadeado, no segredo, pus minhas coisas. Você acredita que eu trouxe essa mala para o sul? Até o ano de 2003 eu tinha essa mala, depois eu falei: não preciso mais disso. Mas todos os livros foram escritos. Essa semana a editora Betânia me mandou um e-mail dizendo: pastor, o senhor quer lançar mais livros? Nossos livros são pela editora Betânia. Quando eu vi que são 12 livros, eu tomei e falei: amor, olha o tanto de livro que eu tenho escrito pela editora Betânia. Está lá no e-mail. Eu falei: pode lançar. Quando eu percebi, irmãos, o tanto de nações que Deus me levou. Quando eu percebi tudo que Deus fez, que às vezes você não percebe.
que eu cheguei no sul, toda a minha bagagem coube numa sacolinha do Carrefour. Hoje eu estava com a irmã Lourdes, que eu chamo de mãe, lá na loja do rapaz, do Eduardo, e ela olhou para o Eduardo e falou: você está vendo aqui o pastor Hernani? Eu vou te dizer uma coisa, a história dele é interessante. Ele morou em casa e ele andava comigo pela cidade e dizia: mãe, eu vou comprar aquele apartamento. E eu olhava e falei: cala a boca, menino. Quem dá o dinheiro para você andar de ônibus sou eu, você está falando de comprar apartamento para morar com sua loira? E ela fala isso com vergonha. Está dizendo: menino, te ponha no seu lugar. Quem te dá dinheiro para andar de ônibus sou eu, você está falando que vai comprar apartamento para morar com sua loira, rapaz? Pois eu te digo, irmão, que no ano 2001, eu me casei, o apartamento mobiliado, quitado, minha esposa não pôs uma colher dentro do apartamento. E eu morei nesse apartamento, que hoje é o apartamento do Guilherme e da Thalita. Você não pode desistir dos seus sonhos, não importa quantos anos dure, você não pode desistir dos seus sonhos. Eu me lembro que uma vez uma pastora lá em Cidade de Lages, pastora Lília, talvez ela vai ouvir essa mensagem, que ela ouve todas, ela me ligou uma época e disse: pastor, eu tive um sonho, que você estava pregando em alguns países da África e havia milhões de pessoas que eram curadas em volta da África, pessoas libertas, muita prosperidade, porque aqui lá precisa de prosperidade. Eu ri para ela. Aí eu peguei o banner das nossas 3 cruzadas na África, em Moçambique, Malawi e África do Sul, e coloquei no Instagram. Ela escreveu assim: olha o sonho que eu tive agora. Irmão, a lágrima rolou na hora. Na hora. Você precisa entender que muitas vezes nem você está acreditando naquilo que Deus colocou na sua vida. Há algo além, irmã. Você não pode se isolar. Irmão, Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Mesmo que a sua família, às vezes sem entendimento, tentando te ajudar, tenta abortar, porque às vezes eles fazem isso, tentando ajudar. Veja que Elcana não está fazendo por maldade. Ele está tentando ajudar. Você precisa comer, Ana. Você fica chorando pelos cantos. Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Mas em nenhum momento eu vejo Elcana também subir no templo para orar com Ana, chorar. Pelo contrário, a Bíblia diz que Elcana subia com Penina e os filhos. Ana ficava sozinha. Depois ela ia sozinha ao templo. Então você vê que Ana tinha um problema de solidão terrível. Por mais que Elcana fosse um maridão, ele tentou abortar o sonho da esposa. E na melhor das intenções possíveis. Em nenhum momento você vê Elcana e fala: vem cá, eu entendo a sua dor, porque é também minha dor, eu também quero ter um filho com você. Você não vê isso na Bíblia. Mas você vê ele dizendo: esquece esse negócio de ter filho, porque ele já tinha, né? Ele já tinha os filhos dele. Mas o que me admira na vida de Ana é que ela não desistiu do sonho dela. Aqui nós vamos aprender então mais algumas lições dentro da história de Ana. O que fazer quando os meus sonhos estão sendo adiados? Agora eu quero lhe perguntar, parênteses, quem aqui está vivendo um momento da sua vida de sonhos adiados? Seja honesto, levanta a mão, bem alto. Quem aqui está realizando seus sonhos? Levanta a mão. Então quem não está realizando seus sonhos, ou não sonha, ou está tendo sonho adiado. Agora eu vou perguntar de novo. Ou você está realizando os seus sonhos, ou você está tendo sonhos adiados, ou não está sonhando. Agora eu vou fazer outra pergunta. Quem aqui está sem sonhos? Levanta a mão. Vai lá, levanta a mão. Bem alto, honestamente falando. Pastor, eu até deixei de sonhar. Isso não é salutar, isso não é bom. Você precisa voltar a sonhar. Porque Deus é um Deus que realiza sonhos. Amém? Agora, quem aqui está tendo um período na vida? Pastor, eu tenho sonhos, mas eles estão sendo adiados. Levanta a mão. O Senhor vai resolver essa situação. Dá um amém bem alto aí.
Então, o que fazer quando os meus sonhos estão sendo adiados? Primeiro, aos olhos da vida e da história de Ana, continue crendo, continue chorando e continue orando. Ana fazia isso, e a Bíblia diz ano após ano. Ano após ano, Ana fazia aquele choro e aquela oração no templo. E uma coisa que eu entendo de Ana, quando a coisa não dá certo hoje em dia, a pessoa deixa de ir para a igreja. Irmão, por que você foi para a igreja? Problema. Quando está prosperidade, irmão, por que você foi na igreja? Sem tempo. Quando tem problema, não vai na igreja. Ana não. Ela colocava as suas dores, as suas súplicas no altar de Deus, no templo. Esse lugar é lugar de você colocar diante do Senhor a sua dor. Porque não vai ajudar em nada você abandonar o Senhor. Não, mas eu não abandonei o Senhor. Oh, mas se você abandona a noiva, o corpo, você também abandona o cabeça. Então a Bíblia diz que ano após ano, Ana ia ao templo, chorava, clamava e pedia ao Senhor. Chorava, clamava e pedia. Senhor, me dá filhos, me dá filhos, me dá filhos. Ela ia aonde? No templo. Olha para mim. Às vezes nós desistimos cedo demais dos nossos sonhos. Um dos maiores escritores do mundo. O primeiro livro que ele escreveu, e você sabe que quando a gente escreve livro, para a editora pegar o seu primeiro livro, irmão, esquece. Eles nem lêem o conteúdo, é o primeiro. É difícil. É difícil você pegar um CD, pôr na gravadora, numa editora. Não é fácil. Aí, ele pegou um livro e foi nas editoras, aquele livro, aquela obra-prima, tudo que é porta que ele batia, as editoras diziam não. Ele chegou em casa, pegou os livros dele, amassou. O meu sonho vai ficar no lixo. A esposa dele olhou para ele e disse, eu acredito nos seus sonhos. Pegou os compêndios dele, desamassou e guardou. E enquanto ele trabalhava, ela ia nas editoras. Até que uma editora pegou. Vendeu 180 milhões de cópias. Esse livro. Um dos livros mais vendidos do mundo. Alguém acreditou. Não desista dos seus sonhos. Um grande alpinista, a primeira vez que ele foi escalar o Everest, ele não conseguiu. Era o sonho da vida dele escalar o Everest. Aí um dia ele foi dar uma entrevista em Londres e o pessoal falou, e aí, você não conseguiu, escarnecendo dele? Ele voltou lá no Everest, olhou para o Everest e disse, Monte Everest, você me venceu, mas eu quero te dizer que você não vai crescer mais que isso. O meu sonho vai crescer e eu vou te vencer. Até que ele conseguiu escalar o Everest. Meu irmão, você não pode desistir dos seus sonhos. A palavra do Senhor para você aqui hoje é, não desista daquela pessoa maravilhosa que um dia você foi. Não desista do sorriso que um dia gerou foi gerado em você. Não desista de ser aquela pessoa que todo mundo gostava. Não desista dos seus sonhos. Qual é o maior sonho da sua vida? Eu tenho. Você sabe quantas igrejas nós já plantamos? Eu já falei para vocês isso. Eu já viajei tantas nações, tantas almas, mas eu sempre quis ter um povo para apresentar ao Senhor. Então nós plantamos igreja em Londrina, nós plantamos igreja no Pinheirinho e outros lugares. Sempre fechava. Porque a gente não aguentava a pressão das finanças, não tinha dinheiro para pagar aluguel, não tinha dinheiro para comprar cadeira, não tinha dinheiro para comprar som, a pressão era tão grande que a gente não aguentava. Qual foi o nome do camarada que inventou a luz? Thomas Edison. Você sabe quantas vezes ele tentou e fracassou? 110 vezes.
às vezes nós desistimos cedo demais dos nossos sonhos. E a gente começa a fazer pacto conosco mesmo. Também não sonho mais. Também não quero saber disso mais. E aí você vai terminando a vida numa tristeza profunda. Você vai terminando a vida numa maneira terrível. Uma pessoa amarga consigo mesmo, com as pessoas, com o próximo. Umas pessoas que é só no coice, é tanta amargura, porque desistiu dos sonhos. Eu volto a perguntar, qual é o grande sonho da sua vida? A primeira viagem missionária que eu fiz, de ônibus, eu cheguei na rodoviária, o pastor olhou para minha cara, sabe o que ele fez? A primeira viagem, eu todo animado, lá da rodoviária, ele me pôs de volta no ônibus, falou, não, menino não prega na minha igreja, eu pensei que você era homem. Eu tinha 16 anos de idade. Você conheceu ele, irmão. Você ficou lá na igreja dele um tempo, porque eu te mandei para lá, o Caetano. Depois esse irmão ficou louco comigo, até eu pus o Samuel para trabalhar lá com ele, uma época. Me pôs, eu cheguei lá dentro do ônibus, perto de Araranguá, como é que era o ônibus lá? Eu esqueci o ônibus. Içara, cidade de Içara. Ele me pegou na rodoviária e me pôs de volta no mesmo ônibus de volta. Numa outra igreja que eu fui em Belo Horizonte, pastor Marco Aurélio Breder, ele falou assim, cheguei lá, 19 anos, não, 17 anos. Menino, tem R$800 aqui na minha mão, é seu. Se você não fizer besteira aqui, não acontecer nada, Deus não te usar, você vai embora amanhã. Mas se Deus te usar, tem mais oferta vindo aí. Eu olhei para ele e falei assim, pastor, como que um menino igual eu vai subir para pregar numa pressão dessa agora? Irmão, é só Deus. Só Deus. Eu subia tremendo. Os pastores me encaravam assim, entrava com aquele olho dentro da minha alma, irmão, que pressão. Dos 15 para os 20 anos, meu Deus, eu só dependo do Senhor, de mais ninguém. Eu subia totalmente esvaziado de tudo. De tal maneira que com 20 anos, com 19 anos de idade, eu estava, 19 para 20, me casando. Com 22 anos estava sendo pai. Nunca morei de aluguel na minha vida. Viajei hoje, claro, mais de 62 países pregando o evangelho, mais de 1,5 milhão de almas salvas. Tive programa de televisão no Brasil todo. E sabe o que eu fiz para merecer isso? Nada. Não tem prioridade, nunca mereci nada. Eu simplesmente fui insistente. Todos os anos, ano após ano, eu abria aquela malinha e orava, Senhor, eu não quero ser rico, eu quero alma. Me dê almas ou tire a minha. Senhor, me dê sem comer, sem beber, sem vestir, mas me dê almas que eu viverei. Essa era a minha oração. Tem gente aqui que tem abortado seus sonhos. E talvez o maior ladrão de alegria, o maior ladrão de sonhos que existe na vida é você mesmo. Você tem roubado seus próprios sonhos. Volto a perguntar. Quem aqui tem sonhos? Levanta a mão bem alto. Lá em Simão. Levanta a mão. Irmão, se você não tem sonho, Deus não tem o que fazer na sua vida. Eu vou dizer de novo. Se você não tem sonho, Deus não tem nada para fazer na sua vida. Porque o maior sonho de todos é chegar no céu. Agora eu vou perguntar de novo. Vamos ver se muda agora a reação. Quem aqui tem sonhos? Levanta a mão. Ufa. O irmão quer que Deus faça um milagre na vida dele, mas não é capaz de falar que tem um sonho. Primeiro princípio, o que fazer quando os sonhos estão sendo adiados? Continue crendo, não desista. Chore, continue orando e não abandone a casa do Senhor. Foi isso que Ana fez, amém? Ano após ano ela ia ao templo. E mesmo o pastor censurando ela. Mesmo o pastor sua louca, cachaceira. Você bebe, mulher. Que vergonha. Ela não falava mal do pastor.
Segundo, tome posse das promessas de Deus. Agora tem um princípio interessantíssimo aqui. O pastor Eli, irmão, merece uma coça. Até porque depois os filhos dele foi uma vergonha. Ofni e Finéias. Ele todo foi uma vergonha. Mas, olha o verso 17. Ele censura Ana, julga Ana, não ora por Ana, não chora por Ana, mas é da boca dele que sai o milagre de Ana. Olha o verso 17. Então, depois que Ana chorou, e o Eli disse que ela estava bêbada. Agora vamos ver o verso 15, 16, 17, para você entender. Diz assim: entretanto, Ana lhe reperguntou com palavras. Olha o 14. Ele lhe repreendeu: mulher, até quando andarás bêbada? Livra-te desse teu costume de beber vinho. Povo de Campo Largo. Livra desse costume de beber vinho de Campo Largo. Aqui em Campo Largo é demais. Quase pecado você proibir os irmãos de beber vinho. Misericórdia, irmão! Verso 15. Entretanto, Ana lhe replicou com essas palavras: ó meu Senhor. Você está entendendo? O pastor julga, é mal educado e ela não trata com a mesma moeda. Olha o que ela fala: que mulher é essa? Você está entendendo que Deus tem um negócio com gente que deixa Deus julgar a causa dele? Você está entendendo que Deus tem um negócio com gente que se cala na hora que tem que se calar, com gente que fala: Deus é meu juiz, eu não vou julgar, não vou murmurar, eu vou ficar na minha, Deus é Deus. Ela ficou calada e disse: não, meu Senhor, eu já falo, senhor pastor, você é vergonha, você não me conhece, está me xingando que é seu cachorro. Mas não foi isso que ela fez, não. Ela disse: não, meu Senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela tristeza, pela amargura. Isso aí devia quebrar o coração do pastor. Não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava, sim, me derramando diante do Senhor. Ô irmão, pare de querer ficar chorando para quem não pode resolver os seus problemas. Se derrama diante de Deus. Porque Ana, ano após ano, se derramava e chorava diante de quem? Do Senhor. Mas nós somos tentados a ser reclamões da vida, murmuradores, a contar para todo mundo que as coisas não dão certo na nossa vida. E isso vai te ajudar em quê? Em nada. Em nada. Olha o verso 16. Ela, com todo respeito, ainda assim dá uma boa lição de moral no sacerdote, no pastor. Não julgues a tua serva como serva. Não, aqui na King James está pior. Como é que está aí na King James, pastor Leandro? Não julgues a tua serva como uma mulher vadia. Acho que ele não sabe como essa palavra é pesada no português. Porque diz assim: não julgues a tua serva como uma mulher vadia. Estava orando daquele modo, e até agora, pois estou muito triste e desesperado. Irmão, você consegue imaginar a dor da alma dessa mulher? Quem consegue calcular? E quantos aqui estão vivendo esse mesmo nível? Para quem você deve levar a sua tristeza? Para quem você deve derramar a sua alma? Para Deus. Para Deus. E no verso 17, é da boca de Eli que sai a bênção de Ana. Então Eli lhe disse: vai-te em paz, e Deus lhe dê o que você pediu. Agora imagina se ela bota para quebrar com o pastor. Você já imaginou? Que coisa tremenda. Que coisa sobrenatural. Quem está entendendo aqui, diga amém. Agora veja você que quando o sacerdote Eli falou um absurdo para Ana, em primeiro lugar, ela não guardou no coração aquelas palavras absurdas e grosseiras que o sacerdote falou. Não, ela não guardou não. Porém, o mesmo homem que fala
besteira para Ana, é da sua boca que sai o milagre dela. Eu já vi muitas pessoas desistirem de seus sonhos porque ouviram uma palavra atravessada de um pai, mãe ou até de um pastor. Por isso agora essas pessoas não sonham mais. Porém, Ana não deu ouvido à besteira que Penina falava, rival. Não deu ouvido à besteira que o marido falava, família. Não deu ouvido à besteira que os irmãos da igreja às vezes falam. Ela continuou insistindo em chorar, em suplicar, em se prostrar diante de Deus e não desistir do sonho, em saber que o Deus que fez a promessa é fiel para cumprir. Por isso, pelo pastor ignorante, foi liberado a bênção e o milagre dela. Então, em terceiro lugar, uma coisa tremenda aqui. Quando ela recebe a palavra de bênção, ela já muda o semblante. Nós temos lições aqui. Quando ela recebe a palavra de bênção, ela muda o semblante. Olha o verso 17, Eli libera um milagre. Então, Eli lhe disse, vá em paz, e o Senhor lhe conceda o seu milagre. Olha o verso 18. Ao que ela respondeu, que a tua serva alcance graça diante de ti, e que penses de bom da minha pessoa. Ela ainda agora deu mais uma cutucada. Só para avisar, eu não sou essa vadia que você está pensando, não. E em seguida, Ana seguiu o seu caminho, comeu, e o rosto dela já mudou completamente. Agora, sabe o que acontece? Tem irmãos que você ora por ele, libera a palavra de bênção sobre a vida dele, e ele ainda assim continua a viver como alguém que não recebeu o milagre. Quando o sacerdote liberou a bênção, ela pegou e já entendeu o milagre. Ela não ficou chorando mais. Ela entendeu que as coisas mudaram na vida dela a partir daquele momento. Então, Ana, nesse caso aqui, teve duas curas após tomar posse da palavra. A primeira cura, a cura emocional, aconteceu em Siló. Diz a Bíblia que quando Ana desceu de Siló, o semblante já havia mudado. Deus, em primeiro lugar, quis curar a alma de Ana, para depois curar o corpo de Ana. Primeira cura que aconteceu na vida de Ana foi das emoções de Ana. O milagre financeiro, físico, seja ele qual for, ainda não vai vir na sua vida até Deus curar o seu interior. A primeira cura que Deus realizou no interior de Ana foi a alma dela. Já imaginou Ana ensinando para Samuel como ser rival dos filhos de Penina? Nem olha na cara desses moleques. A segunda cura que Deus realizou então na vida de Ana foi em outro lugar. Em Siloé, Deus cura a alma de Ana. Em Ramá, Deus realiza a cura física. Porque diz a Bíblia que ela desceu para Ramá e chamou o marido. Vamos embora para uma mulher. Agora, tem que ser agora. Vamos embora. Para onde? Você está louca, mulher? Para agora. Vamos para a cama. E a Bíblia diz que na mesma hora ela foi lá e... Vem beber. Ela vai lá. E a Bíblia diz que Deus, na mesma hora que ela está com Eucana, Deus abre a madre dela. Primeiro, ela muda o semblante, ela entende que a palavra de Deus não é brincadeira. Se um pastor fala, irmão, vai dar tudo certo, fala, epa, foi um homem de Deus que falou, então não é brincadeira, eu acredito. Se um pastor fala, Deus vai mudar a sua situação, não haja como se essa palavra fosse um chavão. O homem de Deus disse para Ana, que Deus lhe deu o seu milagre. Ela, agora! Ela já desceu e falou assim, olha, Eucana, essa casa hoje vai ser pequena para nós dois. Chama o corpo de bombeiro, pode trazer água de tudo que é canto, que hoje você não sai desse quarto até a gente fazer bebê.
E diz a Bíblia que na mesma hora, Deus abriu a madre de Ana. Então veja bem, em Siló, Deus cura sua alma. Em Ramá, Deus cura seu ventre. Em Siló, Deus cura suas emoções. Em Ramá, Deus cura seu corpo. Em Siló, Ana toma posse da palavra. Em Ramá, o milagre toma forma. Aqui é Siló. Lá fora é Ramá. Aqui Deus te cura. Lá fora você recebe. Aqui você recebe a palavra. Lá fora o milagre toma forma. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida aqui. 2016. Nós estamos em que ano? 2016, a partir de agora, do fim desse ano, você vai viver os melhores anos da sua vida. E eu libero em nome de Jesus que o mundo vai estar em crise, vai estar o pau quebrando, mas a palavra do Senhor está sobre você. Porque em Siló a palavra é liberada, em Ramá o milagre toma forma. Eu declaro que a partir da manhã tem milagre tomando forma na sua vida, irmão. Receba aí, tem milagre tomando forma na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Porque Deus vai prosperar muita gente aqui, vai cancelar a dívida. Tem irmã aqui que vai ter filho. Eu libero. Ó, ano passado foram 18 gravidez. Eu vou liberar agora. Quem quiser já pode levantar a mão, porque da outra vez funcionou. Eu vou liberar agora de novo. Você quer 2? Quem quer, levanta a mão, que eu vou liberar. Foi 18 gravidez. A minha mulher ainda bem que já tirou os negócios lá, não tem como mais. E da outra vez caiu até lá em casa. Quem quer, levanta a mão. Não estou brincando, não. É agora ou nunca. Pode levantar a mão que eu vou liberar a palavra agora. Eu libero em nome de Jesus a abertura da sua madre. E em nome de Jesus eu libero a palavra do Senhor sobre a sua vida. Eu não aceito esterilidade, não aceito nada. Eu libero a cura agora em nome do Senhor. Ó, em Siló, você recebe a palavra. Irmã, vai para Ramá. Porque, ó, fé sem obras é morta. Entendeu, viu? Fé sem obra é morta, viu, irmão? Ana recebeu a palavra, mas foi para Ramá e falou: ó, maridão, vamos botar em prática esse negócio aí, ó. Então, em terceiro lugar, Ana ainda nos ensina, que quando nossos sonhos estão sendo adiados, nós temos que voltar às trincheiras da vida. Devemos voltar a viver. Ana tinha parado de comer e falava: eu quero morrer. O que ela fez? A Bíblia diz que ela voltou a viver. O semblante dela, na mesma hora, mudou. Ana vivia num quarto escuro, obscuro, chorando, lamentando a vida. Quando ela volta de Siló, aonde a palavra de Deus é liberada, ela volta a viver. Deus está te chamando de volta para a vida. Deus está te chamando de volta à batalha. Lamentar não vai ajudar, irmão. Não vai ajudar em nada. O Senhor hoje é uma nova vida nascendo para você. Novas conquistas, novos sonhos, novas almas. Algo de novo de Deus vindo na sua direção. Aqui nessa noite, receba a palavra do nome de Deus. Porque o Senhor está liberando sobre a sua vida aqui hoje. Aleluia! Lá fora, a partir de hoje, o milagre vai tomar forma. Pega isso, que a palavra é tremenda. Oh, glória a Deus. Ana, você vê que Ana volta a se relacionar com o marido. Irmão, quem aguenta uma mulher chorona? Já diz aquela canção da harpa cristã: eita, mulher chorona. Chora mais que uma sanfona. Meu Deus, irmão. O Leco, o Ferdinando, Marli, esses irmãos aí entendem essas canções. Antônio, não é da harpa não? Não é não, Ju? A Ju que não gosta dessas canções da harpa. Ela não está aqui. Ela já grita: não é não! Porque, irmão, Elcana vira para a mulher e fala outra canção da harpa para a mulher: pensa em mim. Chore por mim. Liga para mim. Não liga para ele, não. Irmão, sou goiano, irmão.
É uma profanação não lembrar dessas músicas quem é de Goiás. Agora, brincadeira à parte, você tem que entender que Ana volta a viver. A primeira coisa que você tem que fazer a partir de sair daqui de Siló hoje é entender que essa palavra não é uma brincadeira. Ela vem do altar. Você tem que voltar a viver. Voltar a se relacionar com a sua família. Marido, esposa, filhos. Não é ficar chorando pelos cantos, lamentando. Volta para as trincheiras da vida. Então quero te encorajar nessa noite a parar de murmurar, reclamar, lamentar. Porque isso só vai adiar ainda mais os seus sonhos. É tempo de mudança. E eu quero aplicar aqui 3 coisas importantes para finalizar, falando sobre a história de Ana na sua vida. Johnny. Primeiro, você não é quem você pensa que é. Segundo, você não é quem as pessoas dizem que você é. E terceiro, você é quem Deus diz que você é. Você pode estar enganado acerca da sua própria identidade, sabia disso? Você pode pensar mais ou menos de si, eu sou mais ou eu sou menos. Isso também é muito comum. Às vezes você é um príncipe e pensa que é um mendigo. Em segundo lugar, você também não é o que as pessoas dizem que você é. As pessoas, na maioria das vezes, estão enganadas ao seu respeito. E em terceiro lugar, você é quem Deus diz que você é. Quem você é? Você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Quem você é? Irmãos, eu me lembro que quando você sonhando e tal, eu fiquei endividado. As pessoas chamavam, você é um picareta, vagabundo, sem vergonha. E eu sabia lá no fundo, Senhor, eu não sou isso. Eu não mudei meu telefone, eu não estou querendo, eu não estou fugindo de credor. Eu só não tenho dinheiro. Eu sabia que eu não era aquilo. E sabe, que hoje não devendo um centavo para ninguém. Deus sempre diz para mim, fica tranquilo, você não é o que eles estão falando, eu sei quem você é. Você é quem eu disse, quem eu digo que você é. As pessoas não conhecem a sua dor, mas Deus conhece. Então você é a imagem e semelhança de Deus. Você foi formado de uma maneira maravilhosa no ventre da sua mãe. Você é morada de Deus, você foi comprado com preço de sangue, você é ovelha de Cristo, você é herdeiro de Deus, você é a menina dos olhos de Deus e você é herança de Deus. É isso que você é. Qualquer coisa fora disso não é você. Então pare de pensar que você não é nada. Você não é quem você diz que você é. Você não é o que as pessoas pensam que você é. Você é quem Deus diz que você é. Fique em pé no seu lugar.